Risco econômico versus risco financeiro. Então, no vídeo de hoje, eu vou consultar, o nosso livro Texto Base aqui no canal de Administração Financeira para tentar compreender qual que é essa diferença, o que significa exatamente risco econômico e risco financeiro, porque são coisas diferentes que se interrelacionam e se interconectam, mas que têm suas próprias características, suas próprias definições. O livro Texto Base que eu estou utilizando aqui no canal se chama Fundamentos de Administração Financeira, do professor Alexandre Azaf Neto, que é uma referência, juntamente com Fabiano Guasti Lima. O link está aqui na descrição. Desse livro, é um livro um pouco mais antigo. Essa edição que eu tenho de 2014, eu não sei se existe edição atual, mas o professor Azaf Neto, ele é uma referência, na administração financeira, então tem diversos livros dele por aí, você pode comprar qualquer um deles, que todos são muito bons, eu já li alguns inclusive. Então vamos ao vídeo de hoje. Antes mesmo de entrar no texto, eu preciso dizer o que eu tratei nos vídeos passados. No vídeo anterior eu comecei essa ideia do que sejam decisões financeiras e risco, trouxe uma breve introdução e mostrei que existe essa questão do que seja resultado operacional, decisões de investimento, decisões de financiamento, custo de captação, enfim, várias definições que fazem parte do conceito ou da ideia geral para o entendimento do que seja risco econômico e risco financeiro. Dá uma olhada, eu vou deixar esse vídeo lá no final, inclusive. Mas vamos ao vídeo de hoje, então. Antes de entrar no texto, novamente mencionando, eu quero ver se eu consigo puxar isso apenas com um diagrama. Aqui no livro ele tem um pequeno diagrama que ele mostra algumas palavras-chave, e eu quero mostrar isso agora, inclusive. Como eu não edito o vídeo, eu não consigo deixar na tela, Então eu vou tentar fazer a tradução desse diagrama antes mesmo de entrar no texto propriamente dito, porque aqui ele deixa muito claramente qual que é a diferença entre risco econômico e risco financeiro. Veja bem, vamos imaginar uma situação aqui, você é dono de uma empresa, ou eu mesmo, nós somos donos de uma empresa aqui, beleza? E como donos dessa empresa, o que nós queremos quando abrimos uma empresa? É que ela dê lucro, porque ninguém abre uma empresa para dar prejuízo. De modo geral, em tese, uma empresa ela só é aberta para que ela apresente lucro. E lucro o quê? O lucro relacionado à operação da empresa. Então eu tenho uma fábrica de calçado. Então quando você apura o resultado, a apuração do resultado do exercício, ou seja, o lucro da empresa ali, a DRE, a DR lá da contabilidade, existe uma certa linha ali que se chama lucro operacional. Esse lucro operacional tem a ver com a operação da empresa, ou seja, ele ainda é líquido de algumas, um valor bruto, na verdade, ele não é, até então ainda não é retirado dos impostos. Então o lucro operacional tem a ver com a operação da empresa em si. Mas eu não vou entrar num assunto contábil aqui muito detalhado, estou apenas mencionando que é importante que a empresa apresente lucro operacional, lucro com relação à operação da empresa. Então se você tem uma empresa, ou agora nós temos aqui uma empresa de calçados, o que nós precisamos? De lucro. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ela não apresentar lucro, ela vai apresentar prejuízo, concorda? Então, entre ela apresentar lucro e prejuízo, o que existe aí? Se eu estou colocando o meu dinheiro, eu tive que abrir essa empresa, colocar dinheiro do meu bolso para fundar essa empresa, ou fazer um aporte de capital, fazer uma integralização de capital, quando eu resolvi abrir a empresa, E se ela não apresentar lucro, ela apresenta prejuízo, ok. Então, qual que é o risco que está aqui envolvido? Vamos pensar o seguinte, toda empresa, ela compõe, se você vai somando o conjunto de empresas dos seus diversos setores, desde o setor calçadista, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, como as empresas do setor de automóveis, as empresas do setor bancário, financeiro, do setor, de restaurante, enfim, qualquer setor econômico, tem uma palavra-chave que eu acabei de mencionar aqui, economia. Então, setores econômicos que fazem parte, que no seu conjunto compõem a economia de um país. Então, é razoável, é até lógico pensar que se uma empresa apresenta lucro ou prejuízo, ou se ela não apresenta lucro, o risco que está envolvido aqui é um risco econômico, porque tem relação com a economia, com o país como um todo. E o risco econômico envolve esse pensamento de que você está administrando a economia daquela empresa, mas principalmente com o conceito em si de economia, que é a administração de recursos escassos. Economia é a administração de recursos escassos. Então existe um risco econômico aqui. Você tem que fazer uma boa administração para
para gerir esses recursos da empresa que são escassos. Nesse caso aqui, o capital é o principal deles. Você investe capital para que você possa, dali, partir para outras áreas, né, dentro da empresa, investir em outras situações. Mas o fato é que a administração de recursos precisa acontecer e os recursos são escassos. Uma vez que você não consegue fazer essa administração e a empresa apresenta prejuízo, então o risco econômico é gigantesco, né? Porque se eu tenho uma empresa, por um ano ela deu lucro, 2 anos, 3, 4, 5 anos começou a apresentar prejuízo, então o risco econômico aqui nem compensa mais manter a empresa. Então, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro por que é um risco econômico, nesse sentido, que envolve a economia da empresa, a economia dos seus sócios com relação à empresa, envolve a economia de um país, envolve a administração de recursos escassos. Então, por isso que é um risco econômico. E também vale lembrar que, eu acabei de mencionar, que são setores da economia. Vale lembrar que toda atividade empresarial no Brasil, ela tem um número, inclusive, que é o CNAE. Deixa eu ver se eu lembro o que significa essa sigla, se não me engano, Classificação Nacional, CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Se eu não me engano, é isso. Mesmo que eu tenha errado o C, não seja classificação, mas eu sei que são as atividades econômicas do país. Então, cada atividade econômica ela tem um número, e não é à toa que ela vem com essa palavra atividade econômica. Então, eu estou citando isso para ficar fácil de fazer essa analogia. Então, risco econômico tem a ver com a atividade econômica, tem a ver com o lucro operacional da empresa, o lucro com relação ao que ela produz, aos seus bens e serviços. Beleza? Então, isso é o risco econômico. Tá. Vamos agora ao risco financeiro. Ver se eu consigo explicar isso de um jeito sem precisar entrar ainda no texto, que eu quero ainda entrar no texto. Esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais longo, tá bom? Então, vamos lá. O lucro operacional, como nós vimos então, ele envolve o quê? De modo bastante resumido, envolve a relação risco-retorno. Então, eu como dono da empresa, fiz um aporte, fiz uma integralização de capital e eu espero um retorno desse investimento meu na companhia, que agora também é minha, mas são pessoas diferentes, pessoa jurídica e pessoa física. Então, eu espero um retorno. E essa relação risco-retorno, ou seja, de investimento, disse que ela é uma decisão de investimento. Então eu fiz essa decisão de investimento que estou correndo um grande risco econômico, como eu já mencionei até agora. Agora, então é preciso entender que existe, agora que a gente já sabe o que é risco econômico, e também que tem a relação com o lucro operacional, agora já entendemos também, entrou um outro fator aqui, que são então as decisões de investimento, como eu mencionei. Sou o dono da empresa e eu preciso ter retorno, então eu fiz um cálculo, uma relação entre risco e retorno e cheguei à conclusão que o investimento da empresa é melhor, e mesmo correndo esse risco econômico. Isso é uma decisão de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque o risco financeiro ele já envolve um outro conceito por trás disso. É diferente de risco econômico. Ele envolve decisão de financiamento. Então veja bem, risco econômico, decisão de investimento. Risco financeiro, decisão de financiamento. E agora que eu vou tentar explicar um pouco o que é então o risco financeiro. O risco financeiro, basicamente, ele é o seguinte. Pensa assim, eu sou o dono da empresa, beleza? Nós somos o dono da empresa calçadista aqui, ok? Então nós colocamos dinheiro na empresa. Eu coloquei capital próprio meu, do meu bolso. Então eu coloquei esse investimento esperando certo retorno. Tem a ver com risco econômico. Mas eu também posso conseguir capital de outra forma. Esse capital que é meu, na contabilidade, se chama capital próprio, capital dos sócios, dos acionistas. Se eu buscar um capital externo que não seja próprio, que seja de um banco, de uma instituição financeira, enfim, todo o passivo de uma empresa, isso aí é capital de terceiro que se fala. Então, risco financeiro, é preciso entender que existem duas situações diferentes no risco financeiro. Uma é o capital próprio e outra é o capital de terceiros. Então, são esses dois recursos, os recursos de terceiro e o recurso próprio, que compõem o risco financeiro. O risco financeiro de uma empresa, então, ele é diferente do risco econômico, que não tem relação direta com o pensamento do lucro operacional. Vai ter influência depois, quando você faz as inter-relações totais, mas para o entendimento isolado do que seja risco financeiro e risco econômico, são diferentes sim. Então, risco financeiro é todo o aporte colocado numa empresa, seja ele de capital próprio ou seja ele de capital de terceiro.
E envolve, então, o que? O custo. Agora, esta é que é a grande palavra, a principal e a grande palavra-chave para o entendimento do que seja risco financeiro, tem a ver com a palavra custo. Custo do quê? Eu acabei de mencionar que, para que eu possa abrir uma empresa, eu preciso ter capital próprio, meu, ou então recorrer a um banco, recorrer a uma instituição financeira ou outra maneira de me financiar que não seja com recurso próprio. Ou seja, que eu preciso de capital de terceiro. Só que este capital, seja meu, ou seja de terceiro, ou seja próprio, ou seja de alguém de terceiro, tem um custo. Esse custo é o juro. No caso, se for o meu, eu determino isso, baseado em alguns outros cálculos. E se for de terceiro, é o custo do banco. Vamos supor, então, que eu, como sócio, consegui 50% do meu capital a integralizar, 10% ao ano, estou supondo aqui, tá? Então eu estou cobrando, eu preciso ter um retorno de 10% ao ano, 10 a 15, vamos por 10 para facilitar, 10% ao ano de tudo que eu pus. Então eu coloquei 100 mil reais na empresa e espero ter um retorno em lucro dessa empresa de 10%, ou seja, 10 mil reais todo ano, tá? Mas veja, eu também consegui capital fora, ou seja, de terceiros. Eu fui lá no banco, consegui mais 100 mil reais. E para eles eu preciso pagar juros também. Vamos supor aqui de 10% também ao ano, que eu sei que não é só isso, mas só para a gente entender. Então, para o banco, eu preciso pagar um juro de 10%, ou seja, 10 mil também. No total, nós temos o quê? Nós temos um capital integralizado na empresa de 200 mil reais e que nós precisamos voltar ao todo aí para todo mundo 10% de capital próprio e 10% de capital de terceiro, por exemplo. Então, onde é que mora o risco aqui? Eu preciso dar veja que a média ali é 10%, vamos trabalhar com 10%, independente do valor. Eu preciso, de qualquer maneira, trabalhar essa empresa para que ela consiga produzir um lucro de mais de 10%, porque ela precisa cobrir os custos. Então, todo aquele lucro que me sobra, nesse caso aqui eu poderia entrar em maior detalhamento de contabilidade, porque o custo de capital do terceiro, se for financiamento, ele está lá no passivo, você tem que pagar esses juros. Enfim, eu não vou entrar em detalhes contábeis, porque você tem que pagar os juros trimestralmente, mensalmente, enfim, a forma que você contratou, né? Estamos aqui apenas pensando de forma abstrata os percentuais. Então, quando eu conseguir capital próprio, ou seja, meu mesmo, eu espero receber no mínimo 10% e o banco também, se ele tiver entrado como sócio, por exemplo, né? Então, esse é o risco financeiro. Por quê? Porque uma vez que eu abri a empresa, todo mundo está esperando, tanto eu como o terceiro, esperando 10%. Mas e se a empresa não der 10%? Se ela ainda é 8%? Esse dinheiro poderia estar aplicado em um lugar melhor, talvez, né? Ele talvez poderia dar 12% em outro lugar que não fosse parado numa empresa, ou então não está parado, na verdade, né? Ou numa empresa gerando tantos processos burocráticos. Poderia, de repente, estar um investimento tendo um retorno maior, né? Ou esse dinheiro, ao invés de apenas me dar 10% ao ano, me deu 15%. Então veja que aqui a gente consegue entender o que é então esse risco financeiro. Agora deu para ficar um pouco mais claro. E essa é a relação agora, que eu vou tentar colocar, agora que a gente sabe o que é risco financeiro, que envolve custo de captação da dívida e envolve custo de capital próprio, qual que é a relação, ou seja, recurso de terceiro, recurso próprio, qual que é a relação lá com risco econômico. Lembrando, risco financeiro, então, resumindo isso, ele envolve o quê? Decisões de financiamento da empresa. Seja por capital próprio, seja por capital de terceiro. Risco financeiro envolve decisões de financiamento, como que a empresa vai se financiar, seja do capital dos sócios ou de terceiros. Enquanto que risco econômico, como eu já mencionei, tem a ver com a atividade da empresa e envolve o quê? Decisões de investimento. E olha só a relação que existe nisso tudo agora. Uma vez que o capital próprio foi colocado na empresa, aqueles 100 mil, e o capital de bancos ou de terceiros foi colocado na empresa também, foram colocados na empresa, esse dinheiro precisa movimentar, ele precisa estar ali na contabilidade na empresa, vamos pensar em termos contábeis, no balanço patrimonial, se movendo para lá e para cá. E aqui que existe agora a fusão com o risco econômico, porque esse dinheiro, uma vez que ele é risco, ele vai permanecer como risco financeiro o tempo inteiro, mas agora ele está dentro da empresa. Então, os gestores pegam esse dinheiro e trabalham de tal forma que agora, mais do que aquela decisão de financiamento que foi feita no início para captar o recurso e que fica ao longo de todo o tempo influenciando na empresa, agora esse dinheiro também está na empresa e os gestores precisam pensar em decisões de investimento, ou seja, que envolvem risco versus retorno
com relação aos investimentos, para que isso gere um lucro operacional maior do que se tem como risco financeiro. Então é essa a relação. Então eu acho que nem sei se... Eu acho que eu vou finalizar, o vídeo vai ficar longo mesmo, vai ficar com mais de 20 minutos, mas eu acho que eu consegui deixar mais ou menos claro o que significa essa relação risco financeiro e risco econômico. Agora vamos ao texto propriamente dito, né? Assim, no processo de tomada de decisões financeiras, tudo isso aqui é tomada de decisão financeira de uma empresa, dois fatores de viabilidade devem ser considerados. O econômico, com base na relação entre o retorno do investimento e o custo total dos recursos aplicados. A agregação do valor econômico de uma empresa somente se verifica quando o lucro operacional apurado em determinado momento superar o custo total de capital da empresa. Então o lucro operacional ele precisa ser maior do que o custo total de capital da empresa, que é a soma, né, do custo de captação de terceiros e custo de capital próprio. E agora esse é o econômico. Então o financeiro, isso tudo que eu disse até agora, né? Só que resumido. E o financeiro, identificado pela sincronização entre a capacidade de geração de caixa dos negócios e o fluxo de desembolsos, pagamentos exigidos pelos passivos. O equilíbrio financeiro de uma empresa pressupõe uma interdependência de prazos entre ativos e passivos, ou seja, a maturidade das decisões de investimentos deve ser compatível com as decisões de financiamento. Aquilo que eu disse, o dinheiro entrou no balanço patrimonial e precisa ser gerido de alguma maneira para que aumente os fluxos, né? É importante que se destaque ainda o risco associado às decisões financeiras tomadas pelas empresas, o qual pode ser identificado segundo a natureza da decisão tomada. Risco econômico operacional. Então agora ele vai entrar num detalhamento aqui, tá bom? Então vamos lá. Risco econômico operacional. Inerente à própria atividade da empresa, como eu já mencionei, e as características do mercado em que opera. Esse risco independe da forma como a empresa é financiada, restringindo-se exclusivamente às decisões de investimento ativos. Alguns exemplos: sazonalidade de mercado, tecnologia, concorrência, estruturas de custo mantidas pela empresa, né, qualidades dos produtos negociados, variações nas taxas de juros de mercado. O risco econômico, como eu disse, ele tem a ver com a economia como um todo. A empresa, lógico, seu lucro operacional, mas a sua influência com o setor ou com o ambiente externo, né? Risco financeiro reflete o risco associado às decisões de financiamento, ou seja, a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros assumidos. Empresas com um reduzido nível de endividamento apresentam baixo nível de risco financeiro. Altos níveis de endividamento, por outro lado, ao mesmo tempo em que podem promover maior capacidade de alavancar os resultados, denotam também maior risco de financiamento. Então, quanto maior o nível de endividamento de uma empresa, né? Esse endividamento pode vir tanto por meio do capital próprio como de terceiros, mas principalmente o endividamento com terceiros nesse caso aqui. Os desempenhos desses dois componentes de risco afetam, evidentemente, o risco total da empresa e o seu valor de mercado. Esses riscos não são tratados de forma independente, pois uma decisão financeira tende a afetar a outra. Em termos práticos, a administração financeira preocupa-se com o equilíbrio da relação risco-retorno e de suas decisões, alcançando a máxima rentabilidade associada a um nível de risco que promova a maximização do valor de mercado da empresa. Quando uma empresa toma dinheiro emprestado pagando taxa de juros, veja bem o que eu disse, né, menor que o retorno obtido em sua aplicação, disse que alavancou favoravelmente o retorno dos acionistas, se ele conseguir recursos que são inferiores que o retorno, né? A diferença entre a taxa de retorno do investimento e o custo da dívida é transferida aos acionistas. Quando positiva, eleva o retorno dos proprietários e quando negativa, reduz seus ganhos. Por fim, para finalizar o vídeo de hoje, a mensuração do risco da empresa é uma preocupação presente em todas as decisões da administração financeira. Uma configuração mais aprofundada do risco empresarial inclui inclusive abordando a moderna teoria do portfólio, é desenvolvida principalmente nos próximos capítulos. Bom, então essa foi a leitura, né, que apenas complementou aquilo que eu já havia mencionado anteriormente. E hoje nós então entendemos o que é um risco econômico, que tem a ver com o ambiente externo e a atividade econômica da empresa e o seu lucro operacional. E o risco financeiro, que tem a ver com decisões de financiamento. Risco econômico, decisões de investimento. Risco financeiro, decisões de financiamento. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu já tratei um pouco sobre isso. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a administração financeira e o objetivo da empresa. Fica por aqui, valeu!